Está crescendo um movimento muito forte nas redes sociais de muitas mulheres, mas muitas mesmo, reclamando que os homens de hoje não chegam mais, que não convidam para sair, que não têm iniciativa, que não planejam nada. Mas o que realmente elas estão querendo dizer para os homens é porque eles pararam de se humilhar por uma mulher, porque eles não estão se humilhando para ela. E eu sei que isso pode soar chocante, mas é a pura verdade. A carne mais cara do mercado atualmente, no século que estamos vivendo, está sendo o homem. E a carne mais barata do mercado está sendo um chebio. Toda deixou tudo de mal a pior. E os homens, que faziam questão de construir patrimônio, construir uma boa vida para ter uma mulher, hoje não quer mais. E as mulheres, alguma está para não se ofenderem, ainda quer ter um relacionamento, quer ter um homem. Eles estão preferindo ficar sozinhos. E nós mulheres, que ainda queremos casar, perdemos esse direito. Porque 1 quilo de homem tá muito caro. Porque se você analisar o perfil dessas mulheres, muitas delas estão nesses movimentos de reclamar dos homens, que pararam de validar elas ou inflar o seu ego. E esse roteiro todo mundo já ouviu. Um cara rejeita uma mulher, uma digníssima, automaticamente a sentença dele já é que ele está se esforçando para gostar de mulher, que ele joga para outro time. Porém, entretanto, se uma mulher tem esses mesmos critérios que está acontecendo agora com os homens, ela é empoderada, ela é uma mulher de caráter, que tem bom gosto, que quer uma pessoa séria para a vida dela, porém, entretanto, com esse movimento que muitas estão tendo, acredito eu que não é bem assim. Parece que o jogo virou, e elas não gostaram nem um pouco disso. O homem não faz mais questão de mulher, vamos ser sinceros. Com a chegada dessa acessibilidade, dessa facilidade, os homens não fazem mais questão de estar atrás de fica se humilhando, sabe, bajulando como antigamente. Antigamente os caras faziam assim, ó, por causa de uma. Hoje em dia os caras não faz nada, quer, não quer, tá bom. Mas antes de eu dar minha opinião sobre tudo isso, não se esqueça do seu like, que é muito importante, de comentar aqui no vídeo uma coisa aleatória ou qualquer coisa assim do tipo, que ajuda muito no engajamento, e a palavra-chave do vídeo vai ser homens sumiram. E se vocês fizerem isso, eu vou curtir seus comentários. Antes de continuar, um recadinho aqui. Você quer gerar renda de verdade trabalhando online da sua própria casa? O curso Profissão Designer Canva do 0 ao 5K. É o único método completo do Brasil que te ensina a criar, vender, achar cliente, precificar certo e escalar até R$ 5.000 por mês, partindo do absoluto zero. Então, se você se interessou e quer mudar de vida esse ano, escaneie o QR Code que eu deixei na tela, ou clique no link na descrição ou no comentário fixado. Bora começar com um ponto que muitas mulheres têm levantado, e com razão. Cadê os homens? Ninguém mais me convida para sair. Você possivelmente já ouviu isso, né? Nas redes sociais ou até mesmo aí no seu dia a dia. Ou talvez você, mulher, já tenha sentido isso na pele. Aquela sensação de que a iniciativa masculina, que antes parecia ser o padrão de todo mundo, hoje é uma raridade, está em escassez. E aí a gente se pergunta, o porquê? O que mudou com os homens? Olha, não é que o homem virou um bicho preguiçoso que só quer jogar videogame e comer pizza. A questão principal, ao meu ver, que do porquê desse despertar dos homens que não mostram nem interesse por mulheres, não correm atrás de uma aí, né? Cê é louco, não compensa. Por conta do risco-benefício, né? A iniciativa masculina tá mais desequilibrada do que a balança da justiça. Olha, veja bem se vocês concordam comigo com isso que eu vou dizer agora. No passado, um tempo não tão hoje assim, um não era não, beleza, certo? Você vai lá tentar convidar uma menina pra sair e tal, você leva um não, beleza. E no máximo você virava piada entre os amigos. Só que hoje, meu amigo, hoje a coisa fica um pouco mais complicada. Hoje um não vira um print, um exposed aí no Twitter da vida, um vídeo no TikTok com milhões de visualizações, te chamando de assediado, né? Sabe muito bem. Outros adjetivos que vocês conhecem. Qualquer coisa que um homem falar para uma mulher, no contexto principalmente de relacionamento, ele vai ser mal interpretado de alguma maneira. Piorar, a gente vive num campo minado de sinais. O que é flerte? O que é assédio? Onde está essa linha? Quando o homem tenta ser direto, ele é automaticamente rotulado como agressivo. Se ele não faz nada, ele é broxa ou sem atitude. Aí o que acontece? Esse homem pensa consigo mesmo e tira aquela conclusão óbvia. Quer saber de uma coisa? É melhor eu ficar na minha. É melhor ficar sozinho. Quanto menos dor de cabeça eu tiver, menos chance de eu virar uma notícia aí do G1 por tentar elogiar o cabelo de alguém e ser rotulado como misógino, sabe? Como que tá acontecendo hoje em dia. Que um simples ditado popular, acordou de Chico, já foi uma matéria sensacionalista dizendo que pessoas que falam esses ditados populares que todo mundo fala é considerado misógino. Agora imagina no campo de relacionamentos, você tentar conversar com uma mulher, sabe? E isso não é paranoia da cabeça dos homens, é simplesmente uma questão de análise e risco. Se hoje em dia tudo está contra o homem, o que eu como homem tenho que fazer? Cara,
sair do jogo. Se as regras estão todas contra mim, se tudo que eu falo é mal interpretado, é visto com um outro olhar, então para que eu continuar no jogo? É essa mentalidade que muitos homens têm. Não é porque é uma questão que os homens estão desaparecendo, pelo contrário, tem muitos homens, os homens ainda continuam gostando das mulheres. Porém, essa interação de relacionamento, de um simples contato, tá virando mais difícil, que elas mesmas estão enxergando, por conta de como foi construído essa visão sobre o homem que, detalhe, a maioria esmagadora delas foi que criou isso. Elas que fazem parte desses movimentos, dessas ideologias, que sempre pregam uma versão ao homem, que o homem é um potencial assediador, potencial estuprador. Até crianças, cara, são colocadas nisso, que eu já fiz um vídeo aqui a respeito de uma mãe, cara. Imagina você ouvir da sua mãe que o mundo seria melhor se não existisse você. Homens são a pior espécie que existe. E tem algum homem importante na sua vida? Tenho. Meu pai e meus filhos. E você imagina a sua vida sem eles? Imagino. Você acha que você não precisa deles? Não que eu não precise, mas que um mundo sem eles com certeza seria bem melhor. Sem seu marido e sem seus filhos? Não, meu pai e meus filhos. Sem seu pai e seus filhos seria melhor. Uma mãe feminista tentando moldar o seu filho criança, homem, a certos movimentos, quebrando toda a masculinidade dele. Então por aí a gente vê que não é um movimento dos homens, principalmente, né, que elas podem argumentar, hoje em dia tá tendo muito red pill, isso e aquilo. E, cara, não é uma questão de ser red pill, é uma questão que os homens estão enxergando o que está acontecendo com a sociedade e como as mulheres, não todas, é claro, mas maior massa, vê eles. Qualquer atitude, qualquer palavra, qualquer gesto que você faz, você é mal interpretado. E não é só pelo fato do medo da rejeição. Muitas mulheres também reclamam a falta de planejamento dos homens. Aí você começa a enxergar que o homem só vai perder nesse quesito dos relacionamentos. Elas querem tudo do jeito delas, que vocês sabem muito bem. E quando o homem tenta planejar algo, muitas vezes esbarra em uma parede de exigências ou desinteresse. Se você convida ela para um café, é pouco, é algo simples. Se você convida para um jantar, é formal demais, esse lugar é muito barato. Se isso gera algo diferente, é visto como estranho. Então essa busca também entra em questão da falta do planejamento, de que nada vai satisfazer ela. É uma busca de ideal inatingível, somada à percepção de que o esforço não será valorizado e acaba desmotivando. Porque veja bem, se você pode levar ela no café nas condições que você tem hoje, não quer dizer que você sempre vai levar ela no café. Você vai evoluir. Porém, nessas condições que você homem, está tendo, leva ela no café. E se ela sempre reclamar, sempre não for bom o suficiente, qual é a pessoa que tem a sã consciência que vai aguentar um relacionamento assim? Ou até mesmo chamar ela de novo para um outro encontro? Não tem como, cara. Não tem como você suportar isso, sabe? E o homem pensa, cara, pra que eu vou me esforçar tanto, né? Essa barra de exigência que tá lá em cima e a chance de agradar é mínima. É um ciclo. Quanto mais exigência, menos iniciativa. E aí a gente viu o porquê dos homens também não chamarem as mulheres para sair. É uma analogia simples que acontece no dia a dia, que todo mundo enxerga, mas ninguém tem coragem de falar. Porque praticamente tudo que o homem fizer nunca vai ser o bom o suficiente, sempre vai faltar alguma coisa. E é aí que eles começaram a enxergar que o jogo já tá perdido. Você já começou já com menos 100 de HP. Então é muito melhor você quitar e focar em você, focar nos seus hobbies, focar no seu gosto, do que ainda ficar empurrando pela barriga e tal, se ferrar financeiramente, mentalmente, fisicamente ou até coisa pior. E fora ainda que um ponto crucial, que eu reparei muito, é que também acontece a mudança de mentalidade do homem moderno. Esquece aquele estereótipo do cara que faria qualquer coisa, que moveria montanhas, que se humilharia por um sorriso, por uma mulher. Essa figura, por muitos, está ficando no passado. Hoje a gente vê um homem, de que certa forma, está fazendo um cálculo de esforço versus recompensa. E não me entendam mal aqui, tá? Se você é mulher que está me ouvindo. Não é que os homens viraram robôs calculistas, que eles ficaram mais frios. Pelo contrário, é que a vida adulta, as pressões, as experiências, ensinam. E também você analisa outros relacionamentos que pessoas tiveram. E você acaba percebendo que o investimento que você vai fazer emocionalmente, do tempo, da energia, financeiro, em relacionamentos, muitas vezes não vai trazer o retorno que você espera. Pelo contrário, cara, vai trazer mais problemas, mais dores de cabeça e mais frustrações. E diante desse cenário onde encontrar uma parceira que realmente agregue valor, é o sonho de todo homem que tem princípios e valores, que quer construir uma família, que quer, né, ter uma vida tradicional. Eles querem uma parceira que realmente agregue valor, que seja uma companheira de jornada, que some na vida. Mas é como aquele ditado que muitas delas dizem, né? Não é um conto de fadas a vida, tá cada vez mais difícil. Muitos homens estão optando por uma rota diferente, né? Eles estão priorizando a própria paz, investindo no desenvolvimento pessoal, na carreira, nos estudos, nos hobbies, na academia, amigos, família.
estão buscando uma alternativa de felicidade e realizações fora do relacionamento com as mulheres, que, né, outrora, que dependia totalmente de um relacionamento para preencher esse vazio que eles tinham. E não é sobre ser egoísta, é sobre ser seletivo, é sobre entender que o tempo e a energia são recursos finitos e que precisam ser investidos onde realmente vale a pena. E para muitos, né, vamos jogar a real aqui, bajular, beijar os pés das mulheres, se humilhar por uma mulher, correr atrás de quem não demonstra reciprocidade, simplesmente deixou de ser uma prioridade e virou apenas mais uma opção do leque de possibilidades que tem além disso. O homem, quando encontra uma parceira de verdade, daquela que agrega, respeita, apoia e permanece do lado dele, na fase boa quanto na ruim, ele se transforma, o cara ganha força, motivação, vontade de vencer. É só você ver aí histórias de homens que cresceram na vida, geralmente, muito provavelmente, tem uma mulher auxiliadora do lado dele. Não é aquela visão que muitas, né, feministas têm, ai, a mulher tem que ser equivalente ao homem. Não é assim, cara. Muitas vezes essa mulher tem um papel tão fundamental na vida desse homem que se não fosse ela, ele não teria chegado naquele lugar. Se não fosse ela, ele muito provavelmente não seria quem ele é agora. E quando esse homem acha essa mulher, ele não acha em qualquer esquina, ainda mais hoje em dia. É raro as pessoas encontrarem. Mas enquanto isso, muitas mulheres frustradas começaram a tratar experiências pessoais, experiências anetódicas, como se representassem todos os homens. Qualquer rejeição vira motivo para generalizar, para totalizar, como se existisse uma conspiração masculina acontecendo. Mas a realidade é bem simples do que isso, como eu falei para vocês no vídeo. Né? Só a ponta do iceberg. O homem nunca deixou de gostar da mulher. Ele só parou de abandonar e agradar qualquer pessoa, qualquer dinâmica que ele vê que não tem uma equiparação, não tem reciprocidade. É só ele se doando, é só ele se entregando e a outra parte só quer, só quer. Mas quando o assunto é companheirismo, reciprocidade, uma coisa mais de casal, aí o jogo muda, né? Aí você é automaticamente tratado como machista, como misógino, que você apoia o patriarcado e tal. Mas se vindo de uma mulher, as exigências e tudo aquilo é empoderamento. E isso acaba mudando o jogo completamente. Durante tempos, né, muitos caras aceitavam abrir mão da própria paz por simplesmente migalhas de atenção, cara. E vocês já viram isso, cara. Em todo lugar a gente vê isso. Na escola, no ambiente de trabalho, em festas a gente vê muito isso. Agora não tanto, né, porque até a nova geração Z não tá indo mais em festa. Mas acontecia. Várias situações ruins que eles tinham que engolir, desrespeito, humilhações, viviam cansados emocionalmente, só para não ficarem sozinhos, uma questão de carência, que muitos ainda têm, mas agora começaram a enxergar. Os homens começaram a aprender. E normalmente aprendeu de uma forma mais dolorosa possível, né? Que a paz vale muito mais do que uma companhia problemática. E por isso, ao meu ver, que muitos homens começaram a escolher ficar sozinhos por um tempo, focando na própria vida, no trabalho, na saúde, em outras questões pessoais, né, objetivos pessoais, porque eles entenderam uma coisa importante: a pessoa errada do lado pode destruir anos de evolução. Uma simples palavra de uma pessoa pode destruir a reputação de um homem que ele construiu uma vida inteira. Ai, porque os homens não chegam em mulher embalada. Sabe de quem que é a culpa de tudo isso? De algumas mulheres, e eu vou contextualizar o porquê. Todo mundo sabe que nós mulheres possuímos uma arma na mão. E qual seria essa arma, Thay? De acusar o homem de ter feito alguma coisa que talvez ele nunca nem tenha feito. Se não tiver câmeras de segurança ou testemunhas que provem que, na verdade, o homem não fez nada, ele tá lascado. E mesmo que esse homem não vá preso, ele vai ser sempre olhado e julgado por outras mulheres como ele vai ficar mal visto pela sociedade, pelo bairro onde ele convive, onde ele vai. Ou seja, esse cara é inocente, mas ele é visto como um cara culpado. Então você percebe que pro homem chegar numa mulher, ele tem que ter muito mais cautela e medo por conta do mundo de hoje. Mas enfim, eu quero saber de vocês. Vocês concordam ou discordam de tudo isso que eu falei? Ou querem acrescentar alguma coisa que eu não falei no vídeo? Comente aqui nos comentários. E se vocês gostam dos meus vídeos, os temas que eu sempre trago aqui, que é totalmente de graça, não te custa nada. Porém, se você quer dar um incentivo a mais, quer me dar um gás a mais, a me manter nessa plataforma, tem algumas formas que vocês podem me ajudar financeiramente, que está tudo aqui na descrição. O Pix, que vai direto na vaquinha, lendo o QR Code, que também vai direto na vaquinha, o Apoia-se, que está na descrição. Aqui no YouTube tem a opção chamada Valeu Demais, que vocês podem colocar junto com o tema de vídeo, que eu vou dar mais prioridade. E da forma grátis, que vocês já sabem, deixando um like, comentando, hypando o vídeo se você está no seu celular, que aparece quando você curte, ou quando arrasta a aba dos comentários pro lado, que tem essa opção para você hypar, e se inscrevendo no canal, que faz uma grande diferença mesmo. Então, no mais é isso. Eu desejo sucesso para todos vocês e até a próxima.